Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a este momento sagrado e inesquecível. Sob a bênção de Deus, damos início a uma linda história que hoje será selada diante da família, dos amigos e do amor de Emanuele e Wesley. Convidamos todos para, neste momento, acompanharmos o cortejo nupcial. Antes de qualquer música, antes de qualquer passo, antes que as portas se abram e os nossos olhos se encontrem neste altar, existe alguém que precisa ser reconhecido, o verdadeiro motivo desta celebração, Jesus Cristo. Porque esse casamento nunca foi apenas sobre duas pessoas, sempre foi sobre Deus. Foi Ele quem escreveu essa história antes mesmo de nós a conhecermos. Foi Ele quem dirigiu os nossos passos quando ainda não entendíamos os seus caminhos. Foi Ele quem transformou a espera em preparação, a oração em esperança e os sonhos em promessas. A palavra de Deus nos ensina, em João capítulo 2, que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. Não foi por acaso, foi porque Jesus ama a família, ama a aliança, ama tudo aquilo que nasce da sua vontade. Por isso, hoje, antes de qualquer homenagem, antes de qualquer emoção, antes mesmo da minha entrada, nós queremos honrar aquele que sempre esteve no centro de tudo. O nosso convidado de honra é Jesus. Se hoje estamos aqui, não é porque tudo foi fácil, é porque Deus foi fiel. Cada detalhe desse dia, cada resposta, cada porta aberta, cada livramento, cada oração respondida, tudo aponta para uma única verdade. Foi a mão do Senhor que fez isso. Como está escrito, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Hoje, não queremos que os olhares estejam apenas voltados para uma noiva ou para um noivo. Queremos que cada pessoa presente reconheça a fidelidade de Deus, que veja o seu amor, que perceba a sua presença. Porque quando Deus está no centro, o amor permanece. Quando Deus está no centro, a esperança vence o medo. Quando Deus está no centro, o importante se torna testemunho. E nós somos testemunhas vivas da sua fidelidade. Agora, com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que Deus já está nesse lugar. Vamos celebrar, porque o autor dessa história já chegou. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem somente a Ele. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A rocha em quem minha casa está firmada, Ele
abençoa a minha casa. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e a cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar.
Senhoras e senhores, convido a todos para se colocarem de pé para recebermos com muita emoção e alegria a entrada da noiva Emanuele. Cada detalhe desse momento revela o cuidado do Senhor, pois como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. E hoje, diante de Deus e de todos que a amam, Emanuele caminha para viver a realização de um dos mais belos propósitos preparados pelo Senhor. Com o coração cheio de gratidão, recebamos a noiva Emanuele. Me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Oh, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Antes de darmos prosseguimento a esta celebração, convidamos a todos a prestigiarem uma homenagem preparada por Emanuele e Wesley para duas pessoas que deixaram marcas profundas em suas vidas, os avós maternos, José Medeiros e Maria das Graças. O tempo pode passar, mas o amor não. Os ensinamentos e o legado daqueles que fizeram parte da nossa história permanecem vivos em nossos corações. E é sobre isto que essa homenagem nos convida a refletir, sobre gratidão. Gratidão por cada momento compartilhado, por cada gesto de carinho, por cada palavra de sabedoria e por tudo aquilo que foi semeado ao longo da vida e que, hoje, também faz parte da história que Emanuele e Wesley começam a construir como família. Com reverência,
amor e saudade, eles dedicam este momento à memória de seus avós, agradecendo a Deus pelo presente e pelo privilégio de terem recebido tanto amor, cuidado e exemplos que permanecerão para sempre. Que esta homenagem nos lembre que o amor verdadeiramente vivido jamais se perde. Ele continua presente através das gerações, inspirando novas histórias, novos sonhos e novos começos. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Na eternidade, com os meus amados, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Na eternidade, com os meus amados, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis, porque lá no céu toda hora é hora de ser feliz. Neste momento, passamos a condução desta cerimônia ao pastor Pierotti. Boa tarde a todos. É com muito prazer, com muita alegria, que neste momento estaremos celebrando o casamento de Wesley e Emanuele. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os familiares e amigos convidados que nesta tarde se encontram neste lugar para prestigiar e homenagear a união deste casal. Nós louvamos a Deus pela vida deles e rogamos ao Senhor que Deus abençoe e faça prosperar e crescer para a glória do santo nome do Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, pastor Antônio Francisco Rodrigues Pierotti, estamos aqui para celebrar o matrimônio deste casal. E neste momento nós queremos fazer a parte civil, já abençoando o casal e louvando a Deus e rogando as bênçãos do Senhor, para que Deus abençoe grandiosamente. Pedimos o casal para ficar em pé, que nós queremos fazer esta parte do casamento civil, com casamento religioso com efeito civil. Depois segue-se a continuidade da cerimônia. Diante dos familiares e diante de todos os amigos convidados, nós declaramos, como ministro do Evangelho, nós declaramos, em nome de Jesus, marido e mulher. Amém. Segue-se as assinaturas. Desde o princípio, quando
sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantei, desde este dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, e eu já não podia resistir. E com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim como um sussurro. Ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi, e eu já não podia resistir. E com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei.
termo para a celebração religiosa. Às 25/7/2026, 15 horas e 30 minutos, cidade de Teresina, estado do Piauí. Na Igreja Assembleia de Deus Maranata, cidade de Teresina, Piauí, de portas abertas, localidade fácil e livre acesso e na presença das testemunhas abaixo, nomeadas e no fim assinadas, perante a autoridade religiosa, o pastor Antônio Francisco Rodrigues Pierotti, devidamente qualificado para a presente celebração, receberam em matrimônio, pelo regime comunhão parcial de bens, Jacó Wesley Ferreira da Costa e Emanuele Cristine Machado de Souza. Os nubentes apresentaram certidão de habilitação civil nos seguintes termos: Adriana Rego Coutrin, oficial do Registro Civil da 6ª Serventia Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Teresina, estado do Piauí, por título e nomeação legal. Certifico que nesta data decorreu o prazo de lei de afixação por este cartório, no lugar de costume, no edital de proclamas de casamento civil dos nubentes, Jacó Wesley Ferreira da Costa, profissão auxiliar logístico, e Emanuele Cristine Machado de Souza, profissão auxiliar administrativo, que passarão a assinar Jacó Wesley Ferreira da Costa Machado e Emanuele Cristine Machado de Souza Ferreira. As partes apresentaram a documentação exigida pelo artigo 180 do Código Civil Brasileiro, que os qualificou devidamente. Decorrido o prazo de recurso, nenhum impedimento foi imposto, pelo que estão os mesmos devidamente habilitados. O referido é verdade e dou fé. Casamento religioso com efeito civil, nos termos da Lei 110, de 23/5/1950, coadjuvada à Lei 6510, de 26/12/1977. São testemunhas Maria de Jesus Machado Cardoso Alaves e João Benício Alves Ferreira, todos maiores, capazes, idôneos, residentes em domicílios nesta cidade. Este termo é entregue aos nubentes em 2 vias, sob orientação do celebrante e abaixo da sua assinatura, assinarão os nubentes e as testemunhas, e uma das vias ficará arquivada sob responsabilidade da igreja celebrante, e a outra retornará ao cartório de origem, para o registro no livro competente, o qual expedirá a certidão dentro do prazo e prescrições legais. Glória a Deus. Amém. O casal pode sentar, né? Glória a Deus. Nós estamos nesta tarde para, como já celebramos o casamento de Wesley e também de Emanuele. Nós damos mais uma vez, agradecemos a Deus pela vida de todos e neste prosseguimento do trabalho. Nós queremos trazer uma palavra ao casal, o lado religioso. Nós queremos trazer esta palavra baseada no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, e o versículo de número 18, que diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Glória a Deus. Nós vemos o que diz a palavra do Senhor, que no princípio ele criou o homem, mas depois ele viu que o homem tinha uma necessidade de uma adjuntora para estar ao seu lado, para completar a vida do homem. E Deus se preocupou exatamente de fazer uma pessoa que ficasse ao lado do homem, para junto procriar, e como também para ajudar
um ao outro. Porque como Deus viu que o homem precisava se completar. E só se completava por intermédio de um ser do mesmo jeito dele. Porque senão não daria certo. Deus criou todos os animais. Todos criados por Deus. E fez os seus casais. Mas o homem estava sozinho. E aí Deus viu a necessidade. E aí fez a mulher. Tirou da costela do homem. Para que tirasse dali da costela, fizesse a mulher, para que estivesse ao lado do homem, para estar ajudando. E ali os dois se completam. Glória a Deus. Então nós vemos que até hoje Deus, pela sua graça, tem feito que aconteça no meio do seu povo, como também lá fora, mas também no meio do seu povo, que os jovens, eles estão sentindo a necessidade de uma pessoa para estar ao seu lado, porque está sozinho, está incompleto. E nós louvamos a Deus pela vida dos jovens que tomam esta atitude, para sentir esta necessidade de ter uma adjuntora. E às vezes a pessoa pode dizer, mas tem o pai, tem a mãe, mas o pai e a mãe não podem preencher o lado do homem. Preenche o lado de pai, preenche o lado de mãe, mas não preenche o lado que ele precisa ser preenchido. E aí Deus prepara uma jovem para que esteja ao seu lado, como fez aqui com o nosso irmão Wesley. Preparou a nossa querida jovem para que ficasse ao lado dele. Se viram e começaram a se olhar. E neste olhar começa a se aprofundar até o ponto de chegar a este momento de se unir em matrimônio, para que venha constituir família, porque o amor, ele vem ao coração do homem e da mulher. E ali ele se sente que são feitos um para o outro, e Deus abençoa a união. Mas diante desta união, nós queremos dizer, como todos que nós já temos experiência, tem as dificuldades. Não é porque às vezes a gente não pensa nas dificuldades que às vezes vêm, mas diante das dificuldades, o primeiro ponto para a gente vencer as dificuldades é o amor. O amor tudo supera. Porque se não tiver amor, for somente uma paixão, ela vai passar. Mas o amor, disse Paulo, que tudo suporta. Não é? Vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, mas os dois, eles estão ali aptos para buscar a presença de Deus, a direção de Deus, para que possa resolver a causa. Tem momento na vida do casal que às vezes a gente coloca assim, vê um 9 em nosso meio, entre os dois. A gente que está de um lado, a gente olha, vê um 9. E quem está do outro lado, olha para o outro lado e vê um 6. E aí, não é? Tem hora no momento do casal que a gente está vendo as coisas diferentes. Um vê um 6 e o outro vê um 9. E aí, às vezes, se não procurar a direção de Deus e procurar o lado certo, um chegar para o lado do outro, para ver a coisa, ou ver só um 9, ou o outro ver, os dois ver um 6, procurar resolver o problema. Porque tem a dificuldade. E se não nos unirmos, primeiro, o ponto que a gente deve se unir é diante da família. Eu digo para o casal de jovens, que são dois de naturezas diferentes. É um homem e uma mulher, mas criado em famílias diferentes. Ninguém sabe nem se o Wesley, ele ainda pequeno, sabia quem era a família da nossa jovem aqui,
da Emanuele. E nem Emanuele sabia quem era a família de Wesley. E aí que agora começaram a namorar. E aí não tem o tempo de conhecer, porque cada um foi criado em famílias diferentes. Ela tem um temperamento diferente, ele tem um temperamento diferente. E aí como é que vai ser a convivência? Aí como é que vai chegar a uma conclusão? Exatamente. Nisto aí é que Deus entra diante do casal, ou o casal entra diante de Deus. No Salmo de número 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O versículo seguinte diz que ele não adianta levantar cedo e dormir tarde, comer o pão de dores, mas se Deus não tiver no negócio, a coisa não vai dar certo. Primeiro construtor para construir a família, o casal que está, se uniu em matrimônio para crescer na graça, é colocar Deus em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, diante das lutas que vêm, busque a Deus, clame a Deus, se una em oração, peça a graça de Deus, a direção, porque sem Deus a construção não vai. O casamento é uma construção. Tempo desse eu estava dando uma palavra também no casamento, e eu estava dizendo para aquele casal de jovens, casamento é uma construção, e essa construção ela nunca termina. E tem dia que a construção está difícil, meu filho. Tem dia que o negócio material para ajeitar, para poder fazer, está difícil. Se não tiver paciência, a coisa não vai dar certo. É mesmo que a pessoa trabalha com gesso. Se ele não tiver paciência, tiver agilidade, tiver graça para trabalhar, ele vai perder o gesso todo. Certo, Elis? Você vai perder o gesso, vai endurecer. Então tem que trabalhar na hora certa, no momento certo. A vida do casal não é só flores, tem espinho. E olha lá que aparece cada espinho, que precisa ter sabedoria para cuidar, para que não venha espinhar e depois dizer assim, eu pensava que era diferente. Eu pensava que a coisa era só um mar de alegria. Porque quando está namorando, é muita alegria. Às vezes a gente não tem tempo nem de... Só vai quando chega lá, termina o serviço, corre, e às vezes tem tempo, se abraça e diz, já vou dormir porque amanhã tem serviço de novo. Mas quando se une, aí é que vai começar a vida, conhecer os dois. O temperamento, a comida, não era? A comida, minha esposa, ela quando podia comer, ela gostava de piqui. Não era? Gostava de piqui. Eu não gosto muito nem do cheiro. Não era? Mas aí ela, quando ela queria, dizia, não, pode fazer, você me bota o meu de lado, pronto, você pode comer o seu, não tem nenhum problema. Não é? Mas tem, às vezes, pessoas que não dão o braço a dobrar. Se eu não como, você também não vai comer. E aí começa, e se não tiver um acordo, vai ficar difícil. Às vezes faz uma tempestade em um copo de água. Mas o casal precisa se entender, colocar Deus na construção, Deus trabalhar, porque cada dia aparece cada rachadura na construção, que precisa fazer reparo, precisa ter agilidade para fazer um reparo, para que a construção continue e permaneça. Lá fora as pessoas podem até dizer, não, se não der certo... Mas a Bíblia diz para nós que conhecemos a verdade, ele diz, até que a morte os separe.
Glória a Deus. Vemos um moço, ele disse que estava um pouco desentendendo com sua esposa, e ele viu que não estava dando mais para resolver o problema que estava entre ele e a esposa. E aí ele disse que não suportava mais. Foi à casa do pastor. Chegou lá, pediu: pastor, eu vim aqui para o senhor fazer ciente do senhor que não dá mais para mim morar com fulano de tal, minha esposa. E o pastor ficou olhando, deu um aconselhor de um lado e do outro, e ele continuou daquela maneira. Se não dá, ele disse: irmão, o senhor é ciente que no dia que você casou, a Bíblia diz que até que a morte o separe. Sim. Ele disse: pois vamos orar. Eu vou orar pelo senhor. E fez uma oração, dizendo: Deus, mata esse homem. Leva para a glória, porque ele não quer mais morar com a mulher dele. E ele diz: pastor, pelo amor de Deus, não ore não. Eu já vou me reconciliar com minha esposa. Não era? Glória a Deus, porque o problema havia até que a morte o separe. A flor hoje está bem bonitinha, bem abertazinha, bem florida. Mas vem dia que a flor começa a murchar, né? A idade vai indo. A idade vem e a gente começa a mudar a fisionomia. Tem um que às vezes vai mais rápido e tem outros que às vezes chega menos. Mas, estando unido em Deus, ele continua amando. Ele continua amando da mesma maneira. Do dia que viu pela primeira vez, se apaixonou, o amor cresceu, chegou o casamento, ele deve continuar a cada dia até que a morte o separe. Fazendo a vontade do Senhor, pedindo a graça de Deus, e Deus vai abençoar a vossa união. Mas ore, veja, coloque Deus em primeiro lugar. Deus é Ele quem guarda, Ele que protege. Não adianta, a esposa não só precisa, às vezes, de alimento. Às vezes a pessoa pensa que só alimento resolve. Mas não, a esposa precisa de tanta coisa e o esposo também. Não é? Cada um tem a necessidade. É por isso que Deus criou e dizendo que fez a mulher para completar o homem. Glória a Deus. Que às vezes a pessoa, uma vez, não tem nem muito para se alimentar, mas suporta pelo amor, se une, pede a graça de Deus, e Deus faz com que tudo supere o amor, cada dia permaneça para a glória do santo nome do Senhor. Mas tem as dificuldades, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele disse: não tema, porque eu te ajudarei. O Senhor se colocou à disposição. Nós vemos na Bíblia, toda na Bíblia Sagrada. Nós vemos que até mesmo já foi lido aqui, que Jesus estava num casamento, foi convidado para o casamento, e naquele momento houve uma dificuldade na hora do casamento. Mas aí a mãe de Jesus chegou, falou para ele, e ele deu uma resposta para ela, e depois foi lá, resolveu a situação. Para que aqueles noivos não passassem vergonha, Jesus resolveu a causa e todos ficaram alegres e Deus abençoou. É o nosso desejo para a vida de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vossa união, que permaneça e dessa união apareça muitos netinhos para a família, não é? Glória a Deus, netinho para a família, para as duas, para alegrar, glória a Deus, e também a alegria de vocês, para a glória do santo nome do Senhor. Deus abençoe, conceda graça, muitas bênçãos, em nome de Jesus, é o que nós rogamos em favor do casal. Glória a Deus. Nós vamos dando prosseguimento, nossa querida pastora vai fazer a parte agora das alianças, dar uma palavra a respeito das alianças, você tem toda a oportunidade. A paz do Senhor a todos.
Esse é um dia de muitas alegrias, né? Eu digo muitas alegrias porque é para o casal, para as famílias, né? Para nós pastores, né? Porque é uma noite especial para esse casal. E eu me emociono muito porque eu conheci a Manu muito novinha. E Deus já fez ela, hoje vai fazer ela mulher, né? Como Deus diz, Ele nos cria, né? Para nós nos casarmos, reproduzirmos. E essa é a importância da nossa vida aqui nessa terra. Para crescer, dar bons frutos, né? Diante de Deus, diante da palavra, diante do Evangelho, diante das nossas famílias. Essa é a grande importância da nossa existência aqui nessa terra. É por isso que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, eu estou aqui hoje para abençoar esse casamento, abençoar as alianças. Eu tenho um verso aqui para vocês em Cantares, capítulo 8, versículos 6 e o 7. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo da perfeita união. Consagro, Senhor Deus, Criador da aliança, que elas sejam um símbolo visível do compromisso eterno que estes noivos fazem hoje diante de Ti. Pedido de proteção, que cada vez que olharem para estas alianças, se lembrem do pacto selado no Teu altar, da fidelidade que devem guardar um ao outro, e do amor paciente, bondoso, que une suas vidas. Que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus. Amém. Pode entrar as alianças. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Peço que todos os convidados, pastores, os pais, todos os familiares, estendam as mãos agora para essas alianças. Soberano e amado Jesus, nesse momento, Espírito Santo, o Senhor nos fez aliançado na Tua presença. E nessa noite nós aliançamos, Senhor Jesus, essas alianças diante desse casal, Senhor. Que todas as vezes que ele olhares para essas alianças, Senhor, eles lembrem de Ti, Espírito Santo. Lembre do compromisso diante do Teu altar, Senhor. Que essa aliança seja um vínculo para a eternidade. E que essa noite eu consagro, em nome do Senhor Jesus, essas alianças. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Já foi consagradas as alianças. Agora nós vamos pedir nosso irmão Wesley para pegar a aliança da sua esposa e colocar no dedo. Esperar um pouquinho para a gente, umas palavras, né? Puxa o som lá. Muito bem. Bote no dedo dela aí. Nós vamos ter uma... Segurei. Glória
Glória a Deus. Você vai dizer para Emanuele, glória a Deus. Emanuele, diante de todos presentes, eu prometo amar você na luta, na dificuldade, na riqueza, na pobreza, na enfermidade, na saúde, diante de todos. Eu prometo, em nome de Jesus, que eu vou te amar para sempre. Amém. Pode colocar. Emanuele, agora é você. Wesley, eu prometo, diante de todos, prometo te amar, tanto na saúde, como na enfermidade, nos problemas, na dificuldade, na luta e nas batalhas. Prometo estar junto com você e amar você para sempre, até que a morte os separe. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto para Wesley. É de livre e espontânea vontade que você está selando esse matrimônio com a Emanuele? Se é verdade, diga sim. Emanuele, diante de todos, nós perguntamos a você, é de livre e espontânea vontade que você está se unindo em matrimônio com Wesley? Sim. Amém. Diante da confirmação, e se tiver alguém ao contrário, que esses jovens, como já foi feito todo o procedimento, mas se tiver alguém ao contrário, que se manifeste agora, então cale-se para sempre. Então, diante da confirmação, nós queremos dar prosseguimento, que agora vamos ter a ceia para o casal, e logo após nós estaremos fazendo o encerramento. Pastor Ederson estará fazendo esta parte. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e desejo a todos nesse momento uma boa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, no livro sagrado para nós. Esse é um momento sagrado, é um momento muito especial em que esses dois jovens se decidiram estar juntos nessa caminhada, graças a Deus. Mas, além disso, o mais interessante, o mais importante é que eles colocaram Jesus em primeiro lugar. Eles colocaram o Senhor em primeiro lugar. E o Senhor Jesus, Ele deixou-nos uma ordenança de nós fazermos essa cerimônia que será feita agora em lembrança dEle. Glória ao nome de Jesus. E isso é muito bom, nós vermos esses jovens casando no Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, e no versículo também de número 26, eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus referente a esta celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós costumamos fazer essa celebração nas igrejas, para os membros batizados em água, que estão em comunhão, mas nesta noitinha especial será exclusivamente para o casal, porque eles desejam muito estarem fazendo essa celebração, lembrando do Senhor Jesus, nesse momento tão importante, incluindo também o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu-lhes aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graça, deu-lhes aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Glória ao nome de Jesus. Versículo 28. Essa é a representação da Santa Ceia do Senhor. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito, para a remissão de pecados. Glória a Deus. Isso é importante. O pão representa o corpo de Cristo. E o suco de uva, que representa o vinho, ele representa o sangue de Jesus Cristo. Lembrar do pão é lembrar que Jesus passou por aquele sofrimento, que se entregou ali naquela cruz, que se doou, que se sacrificou, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi entregue pelos nossos pecados. O pão representa isso. E o vinho representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, que leva todas as nossas enfermidades e culpas e retira todo o pecado por completo, apagando assim todo o pecado. Por isso que sempre nós devemos fazer isso. E Jesus diz: fazer isto em memória de mim. É muito importante este ato nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Neste momento agora, nós queremos estar apresentando em oração o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus. Tá, vai ser só para a gente apresentar. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos estendam as mãos para cá. Querido Deus, eterno Pai, te apresentamos agora, meu Deus, este pão, Senhor, em oração. Te apresentamos agora, meu Pai, este pão, meu Deus, que neste momento representa, meu Deus, o teu corpo, meu Pai, entregue, meu Deus, ali na cruz do Calvário, na qual, meu Deus, o Wesley Jacó, a Emanuele, meu Pai, estão, meu Deus, lembrando, meu Deus, desta noite do Senhor, meu Pai, juntamente com todos que estamos aqui, meu Deus amado e santo, porque o Senhor é mais importante nas nossas vidas, e nós compreendemos, meu Pai, a entrega ali do teu corpo, meu Pai, do Senhor naquela cruz. Em o nome de Jesus, nós te damos graças por esse pão agora. Amém. Vamos ouvir agora, em nome de Jesus, a entrada do pão. Glória a Deus. Para nós ouvirmos também o hino concernente a este momento agora. A gente costuma celebrar o Senhor nesse momento com louvores específicos, bem como celebrar o Senhor com alegria. Pode dar glória a Deus, pode glorificar ao Senhor. Nesta noite, o momento é esse, de adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem faminto a Jesus, vem cear. Querido Deus, soberano Senhor, te damos graças, ó Pai, neste momento, ó Deus eterno e santo, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, meu Pai, que o Senhor tem concedido, meu Deus, o teu servo,
a tua serva, meu Pai, que estão te servindo, meu Deus, com gratidão, meu Senhor da glória. Multiplica, meu Deus, a força, meu Deus, na vida deles. Em o nome do Senhor Jesus, nós te damos graças. Amém. Glória a Deus. Agora vamos passar para a celebração do vinho que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue no Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Orar. Estenda as mãos para cá, a gente vai apresentar agora o cálice. Querido Deus, eterno Pai, te apresentamos agora, meu Deus, este cálice, meu Pai, em oração, meu Deus, que representa o teu sangue, meu Pai, que perdoa pecado, teu sangue que tira pecado, teu sangue, meu Pai, que abençoa, que redime, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, é com muita graça, meu Pai, que nós te oferecemos agora, meu Deus eterno e santo, em o nome do Senhor Jesus. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Estenda as mãos para cá, todos. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, meu Deus, de gratidão a Ti, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus amado e santo, de saborearmos, meu Deus, aqui, meu Senhor, nesta noite, meu Pai, do Teu cálice, meu Deus, segundo a Tua vontade, Pai. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados, meu Pai. Transforma-nos, nosso Deus, em nome de Jesus, a cada dia, Senhor da glória, através, meu Deus, do Teu sangue, meu Deus amado e santo, te damos graças em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, diante de tudo, nós queremos declarar marido e mulheres. Nós vamos fazer oração, depois vocês podem se beijar. E aí, não era? Mas vai deixar para demorar só chegar em casa, né? É, só aquela coisa, né? Não demorar muito não, né? Glória a Deus. Aqui nós encerramos na nossa participação, agradecemos toda a família, também o casal que exigiu que a gente fizesse essa cerimônia. Deus abençoe. E o nosso desejo é que cresça cada dia. Bênção apostólica sobre você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com este casal, não só hoje, mas para todos sempre. Quanto diz amém? Agora vocês podem beijar. Abraça-me, contigo irei ao altar, lutar, sacrificar, vencer, recomeçar. Neste momento, vamos ouvir os votos dos noivos.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Boa noite a todos. Antes de tudo, queria agradecer a cada um que se encontra aqui. O caminho até aqui foi longo, mas quando nós estamos com a pessoa certa do nosso lado, tudo fica mais fácil. E eu sou a prova viva disso, porque desde o momento que a Emanuela entrou na minha vida, tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais lindo. Agora, me dê licença que eu vou falar umas coisinhas para minha amada. Meu amor, já faz um tempo que o dia 25 se tornou um dia muito especial, pois me faz lembrar o início da nossa história. A partir desse momento maravilhoso, começamos a caminhar como casal. É tão gratificante saber que regamos o nosso amor através de uma linda amizade virtual, que se tornou em um amor e desejo de ficar juntinhos. Com você, pude crescer e desenvolver em vários aspectos da minha vida. Me tornei uma pessoa melhor ao seu lado. Você é a base do meu ministério e resposta das minhas orações. Você me faz um homem tão feliz. Adoro o seu jeito de mulher, o seu sorriso, o seu olhar, o seu cheiro, os seus cabelos, enfim, tudo. As minhas orações têm sido para que Deus continue abençoando a nossa união, para que possamos viver conforme a vontade dEle. São 3 anos de muito amor, fidelidade, companheirismo e de muita união. Eu prometo, perante todos que estão aqui, cuidar de você, te apoiar, te proteger, te amar, te fazer a mulher mais feliz do mundo. Te amo, meu amorzinho. Boa noite, gente. Meu amado Jacó Wesley, hoje, diante de Deus, da nossa família e de todos aqueles que testemunham este momento, meu coração transborda de gratidão. Antes de prometer a minha vida a você, quero honrar aqueles que Deus usou para formar quem eu sou. Aos meus pais, minha eterna gratidão. Vocês são minha maior referência de casamento, de fé e de perseverança. Com vocês eu aprendi que amar é decidir permanecer. Levo comigo cada ensinamento de vocês para a minha família, que estamos começando hoje. Aos meus tios e tias, primas, primos e irmãs, obrigada por todo o carinho e por fazerem parte da nossa história. Aos meus avós, obrigada pelos valores e legados que serão a base da família que estamos formando. Também agradeço à sua família por me receber com tanto carinho desde o primeiro dia. Vocês me fizeram sentir parte da família. Meu amor, quando eu olho para a nossa história, eu percebo que Deus sempre esteve cuidando de cada detalhe. Nossa história é a prova
de que esperar no Senhor nunca é em vão. Vivemos em um mundo em que muitos acreditam que esperar é perder tempo, mas Deus nos ensinou justamente o contrário. Ele nos mostrou que a espera faz parte do propósito. Hoje, eu posso dizer com toda convicção que vale a pena confiar e esperar o tempo de Deus, pois o que Ele faz é muito mais do que pedimos ou imaginamos. Eu me lembro da carta que eu escrevi para Deus. Nela, eu entreguei os sonhos do meu coração e eu descrevi o homem que eu gostaria de que caminhasse comigo. E um tempo depois, Deus me apresentou você, a resposta das minhas orações. A partir de hoje, inicia mais um capítulo da nossa história. E eu prometo estar ao seu lado até Jesus voltar. Eu te amo, Jacó Wesley. Convidamos a todos para se colocarem em pé. Nós teremos um momento de adoração. Vamos juntos adorar o Senhor, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus.
Após testemunharmos este momento tão especial, convidamos a todos para acompanhar a saída do cortejo. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz, que esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Façam grande festa, nasceu amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Que eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. Que eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Com muita alegria e uma salva de palmas, acompanhamos a saída do mais novo casal, Emanuele e Wesley. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Boa noite a todos. Convidamos todos a se dirigirem para o local da recepção aqui ao lado. Todos podem ficar à vontade para se deslocar com as cadeiras. Cada mesa tem um card com o nome dos convidados que ficarão naquela mesa.
certo? Também temos o cerimonial aqui de apoio, que pode estar informando qual é a sua mesa, ok? Gostaríamos também de informar que temos um Ford Ka preto com os faróis ligados